A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Queridos irmãos, no sacramento da ordem, Padre André, Padre Humberto, e na pessoa deles, saudando todos os padres e diáconos aqui do vicariato presentes nesta celebração. Queridos consagrados, consagradas, seminaristas, irmãos e irmãs no sacramento do batismo aqui presentes, e também queremos saudar aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos vivendo o tempo do mês vocacional, o último domingo. Hoje é o dia dos catequistas. Quem que é catequista aí, levanta a mão. Veja que temos vários catequistas que desempenham esse serviço. Então, para todos os catequistas, a nossa carinhosa salva de palmas. Nosso reconhecimento e gratidão em nome da Arquidiocese, em meu nome, a todos os catequistas que desempenham esse serviço importante de fazer ecoar a palavra de Jesus nos corações, não só para que os catequizandos possam acolher e conhecer a mensagem de Jesus, mas para que eles possam crescer na amizade e no amor para com Ele. Então, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. Vivendo o mês vocacional, que esse ano tem como tema, a igreja, uma sinfonia vocacional, podemos também dizer que mais uma vez estamos experimentando esta sinfonia vocacional através desta celebração vicarial. O Vicariato São Gonçalo, que tem esta bonita iniciativa de fazer o dia da caminhada das famílias, com representações de todas as paróquias, com a presença dos padres e diáconos, e assim podermos também rezar pelas famílias e reconhecer a importância do viver em família. Esta já é a 8ª caminhada das famílias realizada aqui no vicariato, que tem como tema família, santuário da vida. E a palavra de Deus da nossa celebração nesse dia de hoje, por uma feliz coincidência da divina providência, também fala para nós sobre a família, chamando-nos à decisão como família e como comunidade no seguimento de Jesus Cristo. O texto da primeira leitura, Josué reúne o povo na assembleia em Siquém, não só as autoridades religiosas, políticas, mas reunindo o povo, que muitos daqueles que já tinham saído do Egito e entraram na terra prometida, já tinham morrido. Eram muitos os filhos e também os netos daqueles que atravessaram o deserto. E nesta hora, diante de tantos que tinham abandonado o Deus verdadeiro, começaram a seguir os falsos ídolos, Josué procura mostrar: se vocês querem seguir outros deuses, então fiquem à vontade, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Cada um decida por conta própria. E eles vão responder: não, nós também queremos servir ao Senhor. Reconhecemos que foi Ele quem nos trouxe do Egito para cá, e nós também queremos viver essa aliança, esta comunhão com Ele, mostrando que estão se dispondo a viver agora uma vida nova, seguindo o Deus verdadeiro. E no texto do Evangelho, ao final do capítulo 6 do Evangelho de São João, que nós estivemos refletindo este mês, depois da multiplicação dos pães, quando as pessoas vão até Jesus no outro dia, Jesus
vai fazer aquela crítica: vocês estão me procurando porque receberam o pão, como que estão querendo que eu seja como que aquele padeiro milagroso, que quando vocês precisarem vão receber o pão. Então Jesus vai fazendo o discurso sobre o pão da vida, apresentando-se como aquele que traz a vida, mas a vida eterna. E quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, esse terá a vida eterna, eles ficam escandalizados e muitos abandonam o seguimento de Jesus. Muitos discípulos dizem, começa o texto do Evangelho de hoje: essa palavra é dura demais, quem pode suportá-la? E Jesus vai dizer: mas vocês estão escandalizados por isso? E quando virem o Filho do Homem descendo sobre as nuvens do céu? E Jesus então vai mostrar que Ele é a verdadeira comunicação da graça do Pai. Ele é a palavra, o mensageiro de Deus Pai. Por isso, Ele também vai dizer: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. E nesta hora então Jesus mostra que Ele é o grande comunicador da vida, da graça, da vida, do amor que o Pai enviou para a humanidade. Mas Jesus, vendo que muitos discípulos o abandonaram, Ele não muda a mensagem para agradar as pessoas. Pelo contrário, Ele dá liberdade até para os apóstolos. Vocês também querem ir embora? E Pedro vai responder em nome dos apóstolos: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Pedro faz no Evangelho de João esta profissão de fé, como também nos outros evangelhos, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Pedro vai responder: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aqui no Evangelho ele reconhece que Jesus é o Santo de Deus, dando esse testemunho. Que nós também possamos pedir ao Senhor, que pergunta para cada um de nós: vocês também querem ir embora? Que nós, com Pedro e a exemplo de Pedro, possamos responder: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. E o texto da segunda leitura da carta aos Efésios, um texto muito importante, que São Paulo apresenta o sentido do verdadeiro do matrimônio. E ele começa então mostrando que, como a igreja é um corpo, assim também o casal, marido e esposa, devem fazer parte desse corpo e, através da vivência no amor de Jesus Cristo, serem também sinal vivo da presença do Senhor, do mesmo amor que Jesus dedicou à igreja, entregando a sua vida para que nós, como igreja do Senhor, tivéssemos a vida. E pode parecer logo no começo, quando ele fala: as mulheres sejam submissas aos maridos, dentro da mentalidade da época. E para a nossa época hoje, então, São Paulo é preconceituoso contra as mulheres. Isso escandaliza especialmente as feministas, né? Mas se de um lado, hoje para nós, essa palavra pode parecer uma palavra que escandaliza, na época, quando São Paulo fala também: maridos, amai as vossas mulheres e sejam solícitos com elas, isso causou um grande escândalo na época para os homens, mostrando então que ele estava naquela época também sendo alguém
que mostrava a importância da prática do amor, dessa solicitude de um para com o outro, desse respeito e desse amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. E ele usa a comparação: todos nós cuidamos do nosso corpo para que a gente tenha saúde. Assim também o marido deve amar a esposa para que ela seja uma pessoa feliz e saudável. Assim também a esposa deve amar o marido para que ele seja um esposo feliz e saudável. E tudo isso, nesse amor, estão testemunhando o mesmo amor de Cristo pela igreja. Por isso, a união matrimonial é um sacramento, e a sacramentalidade do casamento está justamente em, com a graça do Cristo, marido e esposa poderem ser o mesmo sinal do amor que Cristo teve para com a sua igreja, doando a sua vida. E como tema escolhido também para esta caminhada, da oitava caminhada das famílias, o tema escolhido: família como santuário da vida. E nós reconhecemos que através da união matrimonial, uma união aberta à vida, vida nova é gerada, e assim vai se formando a família como lugar do santuário da vida. E Jesus podia ter vindo ao mundo de tantas formas, mas ele escolheu nascer dentro de uma família, mostrando que a família é santuário da vida, é o lugar do encontro com Deus, é o lugar onde somos chamados a viver a prática do amor, a prática do serviço, a prática do diálogo, da compreensão e do perdão. E gostaria de encerrar esta reflexão lembrando um texto da mensagem do Papa Francisco para o Encontro Mundial das Famílias, onde numa parte da sua mensagem ele vai dizer: a família é o lugar do encontro, da partilha, da saída de si mesmo para acolher o outro e estar junto dele. É o primeiro lugar onde se aprende a amar. Nunca se esqueçam, a família é o primeiro lugar onde se aprende a amar. Vamos repetir essa frase? A família é o primeiro lugar onde se aprende a amar. Ao mesmo tempo que reafirmamos com grande convicção tudo isto, bem sabemos que na realidade dos fatos não é sempre assim, por muitos motivos e pelas mais variadas situações. Por isso, justamente, enquanto afirmamos a beleza da família, sentimos mais do que nunca que devemos defendê-la. Não deixemos que ela seja poluída pelos venenos do nosso egoísmo, do individualismo, da cultura da indiferença e da cultura do descarte, perdendo assim o seu DNA, a sua marca registrada, que é o acolhimento e o espírito de serviço. A característica própria da família, o acolhimento, o espírito de serviço dentro de casa, pois a família é o primeiro lugar onde se aprende a amar. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha